Gente, hoje nós vamos tratar de apenas um assunto no nosso vídeo. O que nós vamos falar diz respeito à queda definida hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central da taxa básica de juros na nossa Selic em 0,25 ponto percentual, desacelerando das reuniões anteriores, onde caía meio ponto percentual. Por que será que aconteceu isso? Será que foi uma decisão unânime? Será que tem só a ver aqui com o Brasil? Vamos dar uma boa analisada nessa questão que não é tão complexa como parece. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, foi noticiado pela maior parte dos veículos de notícia a queda de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros aqui do Brasil. Relembrando, pessoal, desde o ano passado, quando começou esse ciclo de queda da taxa de juros, as reduções eram normalmente de meio ponto percentual a cada reunião do Conselho de Política Monetária. E porque exatamente nesse início do mês de maio houve essa mudança que podemos dizer sim, foi significativa. Alguns fatores. Em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. Juro alto, como o juro do Brasil é um dos mais altos do mundo, é bom para algumas pessoas e ruim para a maioria. É bom para aquelas pessoas que têm um dinheiro sobrando, investem no mercado financeiro e quanto maior a rentabilidade desse mercado financeiro, normalmente pautado a partir da Selic, mais dinheiro eles ganham. E é ruim exatamente para o lado contrário, que ao invés de ganhar dinheiro com juros, gasta dinheiro com juros para pagar seus empréstimos, pela necessidade, pelo desequilíbrio de caixa ou orçamentário que tem. Então, quando acontece esse tipo de reunião, normalmente tem dois tipos de torcida. Um lado daqueles que preferem um juro cada vez maior e o outro oposto que querem pagar menos interesses financeiros na sua dívida e torcem por uma queda da Selic. Mas a questão de fundo é a seguinte: apesar dessas duas bancadas, quando o Banco Central se reúne, pelo menos prioritariamente, ele não está pensando em satisfazer esse ou aquele lado. Os parâmetros que o Bacen usa para definir o quanto vai arbitrar na questão dos juros brasileiros são outros. Em primeiro lugar, a inflação, que nos últimos meses, sim, está sob um relativo controle, existem alguns núcleos preocupantes, mas pelos dados do IPCA, pelos dados do IPCA 15 que medem os preços oficiais aqui no Brasil, não existe nada de muito assustador, pelo menos no curto prazo. Então, se fosse por esse lado, poderia sim cair 0,5 ponto percentual ao invés do 0,25. Mas tem outras questões também. Dívida pública. A taxa Selic é o parâmetro inicial para o governo, ou para o Tesouro Nacional, melhor dizendo, emitir títulos de dívida que vão ser comprados pelos bancos, pelas pessoas aqui do Brasil e do exterior, e quanto mais alto o juro, mais vai atrair pessoas que vão querer investir nesses papéis. Mas tem um outro aspecto dentro disso aí. A confiabilidade dessa dívida. Ela vai ser mais ou menos confiável de acordo exatamente com o desempenho das contas públicas. Se a dívida brasileira aumenta, a confiabilidade cai e o Banco Central é mais ou menos obrigado a arbitrar juros ou mais elevados ou estáveis para continuar atraindo os investidores. E o que está acontecendo no Brasil? A dívida está subindo e também a despesa pública não parou de crescer, mesmo que temporariamente nesse primeiro trimestre que passou e talvez até maio e junho, a arrecadação pública vai continuar crescendo por conta dos novos impostos que estão sendo reintroduzidos ou introduzidos no Brasil nesse 2024. Esse é um fator. Então, quanto mais instabilidade nós temos nas contas nacionais, maior deve ser os juros, ou menor, menos intensa deve ser a sua diminuição. E por esse lado, nós temos sim um problema ainda de desequilíbrio das contas públicas que nos leva a algumas temeridades em relação ao futuro. Então, questão 1, inflação sob controle, pelo menos no curto prazo, porém, em contas públicas, a situação não é tão saudável assim. Terceiro fator, a atividade econômica. Quanto maior a atividade econômica, significa que as pessoas estão comprando mais, estão produzindo mais, consumindo mais, então, enfim, tudo mais. E quando acontece um fenômeno desse tipo, como mostrou, e eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, o consumo, as vendas varejistas do IBGE no mês de março, uma alta de mais de 8% em relação a março de 2024, quando ocorre isso, gente, significa
muita gente indo para o consumo, e aí o Banco Central pensa, bom, se isso está acontecendo, há perspectivas de aumento inflacionário, então é melhor dar uma segurada nos juros. Talvez isso também tenha norteado uma decisão menos ousada do Conselho de Política Monetária. E, finalmente, o penúltimo fator, que também é um fiel da balança importante, é a gradativa mudança da formação política do Conselho de Política Monetária. O que eu estou dizendo em relação a isso? Pela regra de autonomia do Banco Central, o atual presidente nomeado pelo governo anterior de Jair Bolsonaro vai ficar até o segundo ano do governo de Luiz Inácio da Silva, ou seja, até o final agora de 2024. Em 2025 muda o presidente, indicado exatamente pelo atual presidente da República. Mas no decorrer de 2023 e 2024, o que aconteceu? O nosso chefe do executivo vai nomeando gradativamente diretores substitutos em relação aos do governo anterior, que passam a ter crescentemente maior influência nas votações do Banco Central. E nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores está defendendo uma política chamada monetária ou política de juros, mas diríamos assim, bonachona. Eles defendem uma queda da Selic mais rápida, exatamente para impulsionar o consumo, e dizem que o consumo não leva à inflação, o que pessoalmente eu discordo, tecnicamente eu discordo. Mas o que está acontecendo? Gradativamente essa composição dos 9 membros do Conselho de Política Monetária vem mudando. Se antes era uma unanimidade em relação à nomeação do governo anterior, agora a votação já ficou num 5-4 para redução mais comedida, ou seja, de 0,25 ponto percentual de juros. Esse é um fator. Talvez com o próximo diretor do Banco Central a ser nomeado por Luiz Inácio da Silva, provavelmente essa balança vai mudar no sentido de o peso maior ser pela aceleração da queda de juros. E o último fator, que também é fundamental. O Brasil não é o único país que oferece títulos públicos para investidores para girar exatamente a sua dívida pública, a sua dívida mobiliária, como se chama tecnicamente. O país concorre com outras moedas com tanta ou maior força que o nosso real. Uma delas é o dólar dos Estados Unidos. E o que está acontecendo, gente? Lá na América do Norte, havia uma perspectiva do Banco Central dos norte-americanos, o Federal Reserve, começar a promover uma queda paulatina dos juros ainda no final do ano passado, o que não vem acontecendo. Na reunião deles de maio, também houve uma frustração no sentido deles manterem a Selic deles, que é outro nome, eu acho que é a Prime Rate, manterem nos patamares que estão. E isso significa o quê? Se caísse os juros aqui no Brasil, a Selic a meio ponto percentual, muitas pessoas que investem no nosso país, no mercado financeiro do nosso país, iam despertar o interesse em não investir mais aqui e migrar a sua riqueza, a sua remuneração para os Estados Unidos, uma vez que o juro brasileiro estaria se aproximando em termos reais do norte-americano e a moeda norte-americana, por motivos óbvios, é muito mais segura que a brasileira. Isso também fez com que o Conselho de Política Monetária se decidisse, olha, já que o pessoal lá dos Estados Unidos não baixou o juro, a gente não pode baixar tanto assim, senão pode haver uma fuga de capitais do Brasil e o nosso país, a dívida pública do Brasil, ficaria desguarnecida e isso poderia dar uma brutal confusão. A meu ver, são esses os fatores. Acredito que nas próximas reuniões dessas autoridades monetárias continue havendo queda da taxa de juros, mas em patamares modestos como 0,25 ponto percentual. Uma situação mais arrojada só quando mudar a composição política do nosso Banco Central. Acho que por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos e para aqueles que estão assistindo fora de curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!